Meus prezados irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe à noite ou à tarde de estudos e de trabalhos espirituais. Não sei se esse negócio aqui está funcionando. Está funcionando? Não está não. Estou ouvindo nada. Não estou ouvindo nada não. Vamos lá. Sim? Não sei. Tá? Mais em cima? Vai ficar debaixo do queixo. Então vamos lá ouvir o trecho da tarde de hoje de estudo. É uma anotação de Lucas e tem muito a ver com a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. Anotação de Mateus e de Lucas. Então, Kardec diz assim, todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus, dizem, Senhor, Senhor. Kardec passa esse comentário de Jesus para a doutrina espírita. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhes chamarem de mestre ou senhor, se não lhes seguem os preceitos? Então vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso. O que é que acontece conosco atualmente dentro do movimento espírita? Ou até mesmo dentro da casa espírita? Nós vemos um sem número de pessoas votadas ao estudo do Evangelho, ao estudo do Livro dos Espíritos, mas muitas vezes essas pessoas não são capazes de compreender, por exemplo, a necessidade do próximo. Isso é uma coisa muito séria nos dias de hoje, né? As pessoas estão muito cheias de necessidades, problemas estão espolcando em tudo quanto é lado. Nós estamos vendo as pessoas perderem a paciência com uma certa facilidade. E quando nós vemos os companheiros de vida ou de luta não entenderem as necessidades dos outros, parece que nós estamos observando pessoas que não estão compreendendo que existe uma realidade diferente da dele. Quando eu não compreendo a ela, é porque eu não estou sabendo, não estou entendendo que a realidade dela é diferente da minha. E eu tenho que passar a compreender a existência dessa realidade. Quando o homem diz assim, mas não é possível, todo mundo deve se guiar por este caminho, ele está querendo padronizar o comportamento das criaturas. A doutrina espírita não prega essa padronização. A doutrina espírita apresenta a doutrina como um caminho para nós seguirmos e encontrarmos a Deus. Quando nós encontramos essa padronização, nós deixamos de ter aquilo que se chama de facilidade de convivência. A padronização tira a facilidade de convivência. Por outro lado, o excesso de liberdade também traz aquilo que a gente chama de bagunça, né? Então, conseguir chegar no caminho intermediário é que é a grande dificuldade da nossa existência. É o grande problema da nossa vida. De todos nós, conseguimos chegar no caminho intermediário. Ou seja, sabermos exigir e sabermos transigir. Sabermos pedir e sabermos ceder. Aumentar, desse modo, o sentido da compreensão
do próprio ato de viver. Aí nós encontramos uma situação muito interessante. Se um presidente, por exemplo, de casa espírita, eu já disse a vocês que eu adoro falar mal de presidente de centro espírita, né? Que eu sou presidente de centro espírita, adoro falar mal de presidente de centro espírita. Como também adoro falar mal de médium, também sou médium, posso falar dos dois, né? Então, se um presidente de centro espírita, por exemplo, ele começa a socorrer, a ajudar, a compreender a necessidade de alguém, de imediato dizem o que da gente? Está protegendo fulano. Fulano pode fazer tudo, eu não posso fazer nada. Não acontece isso aqui não, acontece lá no Leon Denis. Tenho certeza que isso não acontece aqui, acontece só lá no Leon Denis. Lá acontece muito isso. Você está protegendo demais o fulano. Você não está vendo? Ele agora está até fazendo isso. Ah, está fazendo isso, vamos lá. Vamos chamar a atenção dele, vamos corrigir. Se ele, por outro lado, não cede, você também está um bocado intransigente, hein? Você não é capaz de compreender a ninguém. Ah, tudo bem. Também volto a dizer, isso não é problema daqui do Maria Angélica, é problema só do Leon Denis. Então, você começa a observar que os dois extremos traduzem um estado de ânimo, ou do presidente ou das pessoas, que se chama falta de compreensão das necessidades de cada um de nós. Muitas vezes, nós somos obrigados mesmos a ajudar os outros, a ceder, a compreender, mas não a transigir, o que as pessoas não conseguem entender. Transigir é aceitar que o outro esteja errado. E ceder é compreender que se não ceder naquele momento, ele não vai conseguir ir mais adiante. Olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Médium chega aqui à casa espírita com a mediunidade totalmente destrambelhada. Não sei se eu estou falando mal da minha amiga Vera, estou falando mal de mim mesmo. Então, chega aqui com a mediunidade totalmente destrambelhada. Não pode entrar para o trabalho mediúnico. Tem que fazer o curso. Aí dá uma relação de 3, 4, 5 anos de curso. O fulano vai desistir da casa espírita. Ele vai procurar outro lugar. Ele vai procurar o centro da Cleia. O centro da Cleia deve ser mais fácil dele entrar. Por quê? A Cleia não tem estudo. Pode deixar que lá entra qualquer um. Ele deixa de participar de um centro que tem estudo para ir para o centro que não tem estudo. Por quê? Porque não houve compreensão. Isso chama-se intransigência. Aí eu vou dar o exemplo que eu faço lá no centro. Aqui, meu filho, você vai trabalhar, está perturbado, né? Eu ainda me dou o direito de chamar até a atenção dele. Está aí burro, velho. Nunca se deu o trabalho de estudar, agora que tu está perturbado é que tu vem procurar o centro espírita, e eu agora eu tenho que resolver o teu problema de repente, de um dia para o outro. Ora, peraí, tá bom, vou botar você para trabalhar, mas vai ter que fazer todos os cursos. Isso é ceder momentaneamente. Isso não é transigir, é ceder momentaneamente. É ceder para fazer com que a pessoa tenha a sua oportunidade e consiga trabalhar. E consiga ficar na casa onde existe o estudo. Onde ela possa vir a produzir corretamente. Outro exemplo interessantíssimo nesse campo, que acontece muito no centro espírita, é a mediunidade das pessoas ensandecidas. Elas já são fora do ponto, já estão meio descontroladas. E tem mediunidade, dizemos logo. Está meio perturbada das ideias físicas, não pode dar passo. Eu queria que alguém me dissesse aonde é que existe essa proibição no Livro dos Espíritos. Queria que alguém me dissesse isso. Onde é que existe essa proibição? Ah, mas eu vou botar o fulano louco para dar passe. Ninguém está dizendo para botar o fulano louco para dar passe. Mas às vezes eu conheço o centro espírita porque o fulano toma qualquer... eu estou falando mal, até desligou o aparelho, né? Eu acho que ele é do time, hein?
Mas, às vezes, eu conheço diretores de centros espíritas, porque o homem lá do centro, o médio do centro espírita, toma qualquer remédio para o sistema nervoso, não deixa o pobre coitado trabalhar, porque diz, se ele está tomando remédio é porque ele não está bom, e se ele não está bom não pode trabalhar. Eu digo, gente, vocês querem me mostrar numa cidade louca como o Rio de Janeiro, quem é que não precisa de se segurar, ou pela oração, ou pelo remédio, ou pelo passe, ou pela ida ao psicólogo? Vocês querem me mostrar no Rio de Janeiro quem é que consegue viver assim, sem um momento de meditação? Quem é que pode viver numa cidade louca como essa, cheio de problemas, a gente com medo de pegar a condução, com medo de ser assaltado, já estamos com medo até de ficar dentro da nossa casa, que o fulano entra na nossa casa, no nosso apartamento, e é que vai dizer que a gente não precisa de ser apoiado, não precisa ter apoio? Então por que uma pessoa dessa vai deixar de trabalhar mediunicamente? Não vamos botar a pessoa inteiramente desequilibrada para dar passes, mas não vamos cair na intransigência. Ora, tudo isso mostra que há uma coisa muito interessante chamada compreensão. Agora, como é que eu serei capaz de administrar um problema desse? Aí é que vem o trecho do Evangelho. Como é que eu serei capaz de administrar um problema desse? Em primeiro lugar, tendo, como diz o trecho do Evangelho, a casa construída na rocha, ou seja, tendo a minha convicção de tal modo firmada que eu posso chegar e dizer para ela, você pode trabalhar, que eu sei que você tem condições de trabalhar, mesmo com dificuldades. Você pode fazer isso porque eu vejo que você tem condições, mas para isso é preciso que eu esteja preparado em conhecimentos, preparado na cultura espírita, preparado até na cultura dos limites dessa doença básica. A gente pergunta ao médico, pergunta a qualquer pessoa, nós não somos obrigados a conhecer todas as coisas. Preparado pela convicção que nós temos na própria direção espiritual da casa, preparados na autoconfiança, coisa que as pessoas também estão perdendo. Médium está perdendo aquilo que se chama de autoconfiança. Ele tem medo, tem médium que está com medo de atender a pessoas dementadas, a pessoas obsediadas. Isso é perda de autoconfiança. A casa deles não está deixando de ser construída na rocha para ser construída na areia. Ué, então você não sabe dar passo naquele fulano ali que está perturbado? O que é isso, rapaz? Que bobagem é essa? Que conversa é essa que você não sabe dar passo nele? Ah, mas o que tem? Ele está perturbado, põe ele aqui sentado na sua frente e vamos trabalhar. De vez em quando é para dar um pouco de confiança, eu lembro muito de Dona Benedita Fernandes. Benedita Fernandes era uma senhora de Araçatuba, uma senhora muito pobre, e que fundou um abrigo de doentes mentais e um abrigo de crianças. Hilário Silva conta uma história sobre ela no livro A Vida Escreve ou A Vida Continua, um daqueles dois livros. E aquela história de uma mulher que se apresenta numa reunião num casaco de pele, e todo mundo repara que ela estava com um casaco tão bonito, mas um calor danado, e falaram tanto que ela não tinha outra roupa, ela só tinha aquela roupa, botaram aquela roupa porque era a única que ela tinha. Quem conheceu Dona Benedita Fernandes dizia que ela era uma mulher de resolução. Na época que ela fundou o abrigo de doentes mentais, os médicos não iam no abrigo, ela tinha que cuidar de doentes mentais com passe. E quando aparecia algum médico ou outro que dava lá uma receita, que ela conseguia comprar o remédio, ela comprava, senão era no passe. E os contemporâneos, eu os conheci
eles diziam assim para mim, altivo, quando a dona Benedita não conseguia resolver o problema, sabe o que é que ela fazia? Derrubava o doente e sentava em cima dele. Ele era uma mulher muito gorda, sentava em cima, pode ficar aí. Pode pular à vontade, que daí do chão você não levanta. Até enquanto não passar a sua crise, você não sai daí do chão. Eu não estou recomendando que nenhum médium aqui faça isso, até porque pode ser que todo mundo seja magrinho, né? Mas eu recomendo que a gente tenha a casa construída na rocha, ou seja, tenha convicção do que está fazendo. Médio doente, médio perturbado, vocês têm que saber o que vocês vão fazer com ele. Senta aqui, meu filho. Ah, mas eu vou fazer, não vai fazer nada, vai obedecer a ordem da casa, vai se controlar, vai aprender a fazer isso, vai ter que ter cuidado, vai ter que aprender a fazer aquilo outro. Não há nenhum perigo da gente chamar a atenção dos outros, não. Ou vocês pensam que lá no Leão Denis não tem um bando de gente perturbada? Tem e muitos. E muitos. Aqui eu sei que também não tem. Eu falo só dos defeitos do Leão Denis. Mas o que é que acontece comigo e naturalmente com as pessoas que estão na mesma posição? Nós procuramos não temer. Procuramos construir a nossa casa na rocha. A casa na rocha significa o quê? Alicerçados no conhecimento, executarmos aquilo que o conhecimento nos dá. Então, se o conhecimento diz assim, eu tenho fluido para controlar a mediunidade desequilibrada dela, eu vou usar meu fluido em cima dela. Não tenho medo de usar aquele fluido. E vou fazer mais. Não vou me gastar sozinho, não. Vou chamar A, B, C e D para ajudar também. Claro, por que eu vou gastar meu fluido sozinho? Vamos chamar A, B e C para ajudar. E mais ainda, não vamos temer ameaças. As pessoas que ameaçam, você vai ver o que vai te acontecer. Espíritos ameaçam, e eu vejo alguns médiuns que às vezes dizem, quando o espírito ameaça a gente na mesa mediúnica, o que é que eu faço? Eu digo, você tem duas alternativas, ou sair correndo ou enfrentar o fulano. Não tem outra, só tem duas. Ou enfrenta ou sai correndo. O que é que você prefere? Bom, correr eu não vou correr, então enfrenta. Porque vocês têm que ter capacidade de olhar para o espírito e dizer para ele, meu filho, você pode me ameaçar à vontade, mas eu confio em Deus. Isso é um momento que você está passando. Você vai deixar, não entra em briga não, você vai deixar, daqui a pouco vai compreender que isso tudo que você está falando é tolice. Vamos dialogar, meu irmão, vamos pensar em paz. Essa é a casa que nós temos que ter dentro de nós. Olha outro problema de casa construída na rocha. O medo que tem muito espírita que está tendo da grande difusão dos núcleos evangélicos. Tem muito espírita com medo da difusão dos núcleos evangélicos. Qualquer lugar que a gente vai, tem núcleo evangélico. Graças a Deus. Tomara que tivesse mais até. Porque se existem pessoas que precisam ser dominadas pelo medo, deixa agir como eles sabem agir. Agora, para aqueles que não precisam ser dominados pelo medo, existe a casa espírita. E nós vamos entrar com a nossa parcela para aqueles que não precisam ser dominados pelo medo. Por quê? Porque nós temos a certeza da nossa casa construída na rocha. Nós não temos medo. Quando construíram do lado da Malé uma igreja, 3 terrenos depois, construíram um enorme templo da Igreja Universal, disseram assim para mim, vamos ter problemas. Eu digo, duvido que eu vou ter problema. Por quê? O pessoal aí quer dinheiro. O pessoal que vem aqui pede dinheiro, esse público eles não estão interessados nem um pouco, eles vão querer outro público. Os daqui pode deixar que eles não vão ficar nem um pouco atrás deles. Isso aqui é tudo gente pobre de Maré de Si, carente mesmo, que estão precisando de tudo. Esse público não interessa para eles. E ainda que interessasse,
Não sou eu que vou decidir pelas pessoas, as pessoas é que vão decidir elas mesmas o que elas querem. Isso é casa edificada na rocha, gente. Isso é casa edificada na rocha. É a confiança que nós precisamos ter, a convicção que nós devemos ter daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos oferecendo. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter menor medo de coisa alguma, porque nós temos as nossas certezas, temos a nossa casa edificada. Outras vezes, nós encontramos pessoas que têm, por exemplo, assim, esse tipo de raciocínio. O que é que eu vou falar para aquele meu companheiro de jornada? Aí apresenta um caso de uma pessoa doente, de uma pessoa assediada, de alguém que perdeu um ente querido, de alguém que esteja passando por uma grande provação. Ah, fala você, porque você é que sabe falar. Gente, parece que a gente está sem convicção, sem argumentos, sem assunto. Que é isso, gente? Se o doente chegou na nossa mão, se o amigo é da gente, somos nós é que temos que falar. Senta aqui, meu filho, vamos conversar aqui agora mesmo. O que você precisa saber? É isso, é aquilo outro? Vamos conversar. Nós precisamos ter também convicção daquilo que a gente ensina aos outros. Não precisamos ter medo do tipo de doente, do tipo de pessoas perturbadas que chegam até nós. Não precisamos ter esse medo, não. Nós precisamos ter a confiança. Isso é que nós precisamos ter. A confiança é uma necessidade do nosso espírito. Se nós prestarmos atenção, nós perdemos a confiança em tudo na vida. Olha, nós mudamos, muitos de nós mudamos de religião e passamos, às vezes, por uma outra religião sem estudá-la devidamente. Então aquilo não fica muito alicerçado, é preciso que a gente alicerce dentro de nós o estudo da doutrina, para que a gente enfrente qualquer realidade. Uma vez um companheiro nosso disse assim para mim: eu agora sou espírita porque eu fui muito consolado no centro espírita por ocasião da morte de uma pessoa da família. Eu cá com meus botões, se você está perdido, esse camarada, quando tiver alguém que o console mais, ele vai deixar o centro espírita, e não alicerçou nada. Eu disse para ele: meu filho, vai lá para assistência, vai assistir palestra, vai. O senhor está mandando que eu faça o quê? Estou mandando que você estude, que você pense, você vai raciocinar, que você pense. Sabe o que é pensar? Gasta massa cinzenta, vai ver se é isso mesmo que você quer. Se não for isso que você quer, continue na sua religião. Muito bem, obrigado, seja feliz lá. Não fique preso a uma religião só porque você foi confortado nela. É isso que o espírita precisa saber enfrentar, que as chamadas religiões que não dão base fazem com que as pessoas cedo ou tarde saiam delas. Por quê? Porque não passaram base doutrinária para elas. Então vocês vejam que a casa edificada na rocha significa assim: no momento da dificuldade, como diz Kardec, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso que a gente diga assim: Senhor, Senhor, me dá a mão aqui porque eu estou ruim, mas eu estou do teu lado. Olha o cego Bartimeu. Jesus, Jesus, o que tu queres? Que eu veja. Jesus diz assim: quero ver. Era a demonstração da fé. O cego Bartimeu só diz isso para Jesus. A confiança dele era tão grande que ele só disse: isso quero, veja, quero ver. Então Jesus dá ordem, veja. Isso é confiança. Agora, quando a gente tem, por exemplo, essa chamada convicção sem base, nós perdemos essa base nos primeiros impactos das lutas terrenais. Lutas no emprego, lutas na família, às vezes lutas até mesmo na casa espírita. O que é que está faltando a gente?
Está faltando a gente justamente essa convicção alicerçada, em que a gente diga assim: ah, meu Deus do céu, como está sendo difícil trabalhar com fulano de tal, mas eu não vou deixar de trabalhar por causa dele, não. Vou deixar de trabalhar por causa dele, é minha casa espírita. Não vou deixar de trabalhar por causa dele, não. Por quê? Porque nós precisamos afirmar a nossa convicção. Aí nós vamos pensando assim, de um modo muito interessante, quando ele diz aqui assim: não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, dos vossos ajoelhamentos. Se a gente não vai dobrar a lei de Deus, por exemplo, pela multiplicidade das nossas palavras, nós vamos multiplicar cada vez mais o quê? Os nossos sentimentos. Quanto mais nós desenvolvermos nossos sentimentos, mais nós diremos assim: a casa está realmente alicerçada na rocha. Aí eu digo assim para vocês: passamos por um problema grave na instituição, passamos por um problema grave entre companheiros, passamos por um problema grave, qualquer que ele seja. Se nós, dentro do nosso coração, houver qualquer sentimento de medo, vamos dizer assim: estamos ficando meio assustados. Se estamos assustados, não estamos com convicção. O primeiro momento é natural que a gente tenha medo. Primeiro momento é muito natural que a gente tenha medo. Não vamos ser também pessoas destemidas. Deus não pede isso da gente. Mas em seguida nós vamos parar e vamos pensar: por que o medo? Por que a falta de confiança? Por que isso? Afinal de contas, eu tenho fé ou não tenho fé? Afinal de contas, eu tenho a certeza ou não tenho a certeza daquilo que eu estou falando? Então, essa hora de reflexão nós só teremos quando, por nós mesmos, nós analisarmos as coisas, não é pelos outros. Nessa hora é interessante também prestarmos atenção nos aconselhamentos. O aconselhamento, às vezes a gente vai buscar um aconselhamento através de uma pessoa para resolver um problema da gente. Mas o aconselhamento não resolve o problema, não. O aconselhamento abre o caminho. Mas quem tem que pensar somos nós. Não adianta. É uma realidade que nós não fugimos. Eu posso chegar perto da Vera, pedir o maior aconselhamento do mundo. Ela não vai resolver o meu problema. Por quê? Que o problema vai ser resolvido por mim mesmo, quando pelo aconselhamento dela eu raciocinar: ah, é isso, poxa vida, eu não tinha prestado atenção nisso. É isso mesmo, né? Que bobagem, como é que eu não fui capaz de pensar nisso, hein? O aconselhamento não é para resolver o nosso problema, não. O aconselhamento é para abrir a nossa mente, porque a solução vai continuar a estar dentro de nós. Isso chama-se casa estabelecida dentro da rocha. Todo aconselhamento, vocês têm a certeza disso, ele é excelente, porque abre para nós uma observação, a visão de um assunto que nós não estávamos prestando atenção, não estávamos descobrindo. É como a prece. A prece é assim: senhor, você pode me ajudar a enxergar esse negócio que eu não estou conseguindo enxergar? Você pode me ajudar a ver onde eu não estou conseguindo ver? O senhor não vai estalar o dedo e resolver o assunto para a gente, não. Ele vai mostrar esse caminho, vai apontar aquela pessoa, vai trazer aquele irmão para o meu caminho, que ele vai me dizer uma coisa, aquele outro vai trazer um livro para mim, eu vou ler, eu digo: ah, descobri. Mas o problema e a solução são meus, sou eu que tenho que resolvê-los. E isto chama-se casa na rocha, gente. É aquela edificação interna. Aquela edificação interna. Então, casa na rocha, a gente pode substituir assim por esse termo: edificação interna.
E a edificação interna, ela leva à seguinte conclusão: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade. Olha, a palavra de Kardec está perfeita. Como tudo, é claro, elas constituem o penhor da paz. O que é que Jesus propõe como mecanismo da paz? O sentimento da compreensão, do amor ao próximo. Então, é por esse mecanismo que nós vamos nos encontrar. Quando a gente observa a guerra, agora está chamando a atenção de todo mundo, a guerra entre lá os palestinos e israelenses. Aquilo tudo é o quê? Falta de quê? Falta de paz, falta de amor. Um provoca, outro é fanático, outro mata porque quer matar, que é uma loucura completa. Falta de quê? De paz. Falta de capacidade de sentar e conversar. Falta de paz. Entre nós, quantas vezes nós estamos temporariamente incapacitados de estabelecer um momento de conversa pacífica? É falta de paz. É o penhor da paz. Então ele diz assim: são eternos porque constituem o penhor da paz a tranquilidade e a estabilidade das coisas da vida terrestre. Em que é que se baseiam todos os nossos atos da nossa vida? Na tranquilidade para podermos realizar alguma coisa e na estabilidade para vê-las concluída. Tranquilidade para realizar. Vamos iniciar a construção de um centro espírita. Temos que ter tranquilidade para fazer isso. Vamos ter estabilidade para concluí-lo. Vocês já imaginaram se vocês iniciassem a construção desse centro aqui e você estivesse brigando todo dia se bota azulejo ou não bota azulejo, se bota a cor verde ou se bota a cor amarela, se bota chão branco ou se bota chão preto? Isso é falta de estabilidade. Então qualquer realização, como diz Kardec, diz assim, ela precisa de quê? Ela precisa de tranquilidade e estabilidade para nós realizarmos as coisas. Por isso que muitas vezes tem pessoas em casas espíritas que não conseguem, elas não têm, não é o momento delas ajudar na casa espírita. Há momentos que as pessoas não podem ajudar, porque elas estão muito instáveis. Elas estão muito emocionalmente instáveis, estão sem tranquilidade. Elas não podem ajudar. Às vezes são companheiros do coração da gente, companheiros que a gente ama, mas por falta de estabilidade não podem ajudar. E por que a pessoa está sem estabilidade? Justamente porque não soube edificar as suas construções na rocha. Ou ela ou os outros. E às vezes nós somos obrigados a sair. Quantas vezes nós somos obrigados a sair de um lugar para não comprometer a estabilidade daquele grupo que só enxerga as coisas por um determinado ângulo? Às vezes nós temos isso. Não é que nós sejamos covardes, é que as pessoas não enxergam as coisas por outro ângulo. Só enxergam as coisas por um óculo, por uma visão. E às vezes a gente sai por causa disso. Meu Deus, se eu ficar aqui eu vou desestabilizar todo mundo. Deixa eu sair. Deixa eu descomplicar a vida dos outros. Aqui está aqui. Muito claramente. Nós precisamos ter essa casa construída na rocha, ou seja, isso tem que estar tão dentro de nós, mas tão dentro de nós, que a gente seja capaz até de analisar todos esses problemas e dizermos assim: a minha decisão está calcada em quê? Na construção da fé, na construção do equilíbrio, na construção do sentimento, na construção do amor. Para terminar, 15, né? Para terminar, vocês ouçam só isso aqui, mais esse trecho do Evangelho. Os homens,
Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e do progresso as arrastarão. Aí vocês vejam como nós temos que pensar muito nisso. Às vezes nós temos esse problema dentro de casa da gente, né? Dentro da nossa própria casa. Pais que às vezes têm um método antigo de conduzir os filhos, não entende a renovação do tempo. Ah, mas eu não aceito isso. Gente, vocês não podem deixar de aceitar certas coisas. Não vão aceitar tudo. Mas não vai querer que seus filhos sejam criados como vocês foram criados. Mas isso eu não aceito. Mas tem hora que vai ter que aceitar. Vai ter que arrumar as coisas. Sei lá como é que vai fazer, mas tem que arrumar isso. Senão como é que vai ser? Como é que vocês vão se organizar? Vão ficar brigando toda a vida com o filho em casa? Às vezes senhores que ainda querem mandar nas mulheres como se elas fossem aquelas mulheres de 1930, 1940, que elas não trabalhavam fora, não tinham muita visão do mundo moderno, é querer continuar mandando na mulher como esse tempo. Não é possível, ninguém vai conseguir mais fazer isso. Ah, mas comigo é assim. Tudo bem, mas daqui a pouco você vai ter que sofrer um processo de renovação que você vai ter que pensar. Vai sofrer. Se puder raciocinar melhor, para construir as coisas em bases sólidas, em base de compreensão, não é muito mais prático? Vamos parar para pensar, gente? Vamos parar para dizer assim, vamos administrar os nossos problemas? Que, em verdade, o que nós estamos precisando fazer é só administrar os nossos problemas. Não existe problema no mundo que não seja resolvido. Não existe problema no mundo que não seja resolvido. Todos os problemas são resolvidos, mas nós temos que aprender a resolvê-los. Ceder, transigir, às vezes dá uma de chave de galão, não cede, mas cede depois outra coisa. Tem que fazer uma conta de chegada, como se diz. Casa construída na rocha significa assim, compreensão daquilo que nós somos. E nós somos aquilo que Jesus diz. As palavras dele constituem o penhor da paz, a tranquilidade e a estabilidade das coisas da vida terrestre. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos conduza e que a gente pense um pouco mais sobre isso, porque isso faz muita falta na nossa vida. Há muita falta a ver. Essa convicção dessa estabilidade emocional, estabilidade doutrinária, estabilidade diante da própria existência, está fazendo muita falta mesmo aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a todos.